Olá, muito boa tarde a todos. Estamos aqui para o segundo episódio do nosso podcast. Eu e o Jorge hoje estamos aqui com a nossa professora Liliana Reis. Desde já agradecer a toda a gente pelo feedback que nos deram do primeiro episódio. Nós somos apenas dois jovens com um gosto por este tipo de temas e é sempre muito positivo receber o vosso feedback e desde já lamentamos por algumas coisas que possam não ter corrido muito bem no primeiro episódio, mas já sabem, era só um episódio piloto e certamente vamos melhorar no futuro. Passo já, no entanto, agora para o meu colega Jorge para fazer as apresentações. Boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigado por nos estarem a ver e por todo o apoio que nos deram do primeiro episódio. Queria primeiro agradecer à professora Liliana Reis, que é a nossa professora da Universidade. Ela dá-nos a cadeira de União Europeia como ator global. Passo a ler uma pequena biografia da professora. Portanto, a professora Liliana Reis é professora auxiliar da Universidade de Lusíada do Porto e professora auxiliar convidada da UBI. É também investigadora do IPRI, é doutorada em Ciência Política e Relações Internacionais pela Universidade do Minho, onde se licenciou. Possui o mestrado em CPRI pela Universidade Católica. Os seus interesses académicos incluem, sobretudo, os estudos europeus, a governança global e os direitos humanos. Portanto, o tema de hoje foi escolhido por base na expertise da professora Liliana. Vamos, portanto, falar sobre a crise migratória e a União Europeia. A crise dos refugiados e o fluxo migratório para a Europa teve o seu pico em 2015, como sabemos, com mais de 1 milhão de pessoas a procurarem melhores condições de vida em países da Europa, a fugirem de situações certamente deploráveis e procuravam fundamentalmente sobreviver, que é o instinto básico de qualquer ser vivo. Neste contexto, e face a esta situação, gostava de ter a visão da professora Liliana acerca de como as coisas estão a decorrer pela União Europeia, como é que a União Europeia tem estado a lidar com esta situação e porque o foco da União Europeia, precisamente porque é a principal instituição internacional europeia face à crise dos refugiados. Passamos já a palavra, Jorge. Sim. Muito boa tarde a todos, nomeadamente ao Jorge, ao Rui e a todos os nossos ouvintes. E obrigada, acima de tudo, por me terem endereçado este convite para falar de um tema que durante este período pareceu ter entrado no esquecimento um pouco da opinião pública da União Europeia, apesar de, em março deste mesmo ano, Portugal, juntamente com a França, o Luxemburgo, a Finlândia e a Alemanha terem aceito receber menores desacompanhados nos respectivos países. Ou seja, e por isso nós não estamos a falar de algo que ficou suspenso. Está um pouco mais afastado da opinião pública, mas é um problema que se mantém no quadro da União Europeia. Permitam-me que faça já um pequeno mapeamento relativamente à questão dos refugiados na União Europeia. Em primeiro lugar, nós falamos de uma questão, ou seja, falamos de uma questão geopolítica. Porquê que, e aliás, e o Jorge, ao introduzir o tema, referiu a questão da União Europeia, ou seja, como organização. Eu não gosto de chamar a União Europeia organização porque já alcançou um patamar de integração que a diferencia das outras organizações internacionais. Eu mencionei instituição, instituição. Mas as instituições, depois entramos nas instituições da União. Mas permita-me apenas fazer esse enquadramento também geopolítico. A União Europeia, se olharem para o mapa dos Estados frágeis e para o mapa da conflitualidade a nível internacional, vocês percebem, aliás, todos nós percebemos, que o sul da Europa e o leste da Europa aliás, a vizinhança da União Europeia vive efetivamente confrontada com problemas de índole securitária, não apenas de componente ou mais na esfera da guerra, mas também com problemas ambientais, com problemas relacionados com a fome
então é justo que nós consigamos entender que muitos daqueles que nos procuram vêm em fuga de problemas diferenciados. Se falarmos da Síria, provavelmente estaremos a falar de uma tipologia de problemas de ameaças à própria segurança desses indivíduos, mas se falarmos, por exemplo, do norte da África, estaremos a falar de outro tipo de problemas. Ainda assim, o Estatuto do Refugiado de 1951 refere, e é justo fazer já esta referência, que só são considerados refugiados aqueles que são vítimas de perseguição política ou fogem efetivamente da guerra. Mas nós hoje temos efetivamente uma multidisciplinaridade de ameaças que ultrapassam a questão da perseguição política, da fuga pela perseguição política ou da fuga pela guerra. E é isto que está a acontecer à Europa. Este é o primeiro ponto, é a questão geopolítica e a vizinhança da União Europeia, ou seja, a falta de estabilidade nos territórios vizinhos da União Europeia, seja a sul do Mediterrâneo, seja a leste. E depois um segundo ponto, que também é muito importante, que é a questão do relacionamento institucional entre os Estados-membros e da avaliação do quadro institucional relativamente aos Estados-membros. E porquê é que eu falo disto? Porque, apesar da política de asilo estar contemplada no Tratado de Lisboa, e já lá vamos, nós temos, na maior parte das políticas, e nomeadamente esta também não foge à regra, ou seja, o Conselho Europeu e sobretudo o Conselho da União Europeia, onde prevalecem os interesses dos Estados-membros, e depois temos órgãos supranacionais como a Comissão ou o Parlamento Europeu, em que são os interesses da União que prevalecem. Então, como conciliar o interesse de cada um dos 27 Estados-membros com o interesse da União? Este dilema é também um dilema no quadro da política de asilo na União Europeia. Devo referir ainda que é por isso que vêm assimetrias, ou que nós observamos assimetrias relativamente àquilo que são as políticas dos Estados-membros, e por isso é que, e provavelmente alguém me irá questionar acerca desta questão, é porque é que há Estados que são receptivos aos refugiados e outros Estados não estão. Então, mas não há uma política supranacional, top-down, que obrigue os Estados a acolher os refugiados no quadro da União Europeia? Ou seja, estes dois dilemas, o dilema geopolítico e o dilema do processo de tomada de decisão, são talvez os dois maiores dilemas com que se confronta a questão migratória e, em particular, dos refugiados na União Europeia. E, professor, e desde já posso já avançar para essa parte em relação aos pilares. Nós, aquilo que nós assistimos com a crise migratória e que continua a existir, se bem se recordam, antes desta pandemia toda, estávamos novamente a enfrentar um problema com a Turquia a abrir as fronteiras para vários refugiados saírem do seu país para a União Europeia. Eu perguntava-lhe diretamente se concorda, por exemplo, que a União Europeia faça acordos com a Turquia para digamos, suster os refugiados no seu território, ou não considera isto uma medida um pouco discriminatória de certa maneira? E outra questão também importante, que eu acho importante e que a professora também mencionou um pouco desta questão, que é a tipologia do refugiado, ou seja, a causa que leva uma pessoa a ser um refugiado e, se calhar, o estatuto legal de um refugiado, ou seja, o que é que faz de uma pessoa ser legalmente um refugiado? Então, permitam-me primeiro que responda, aliás, que converse com o Rui
e depois seguirei para aquilo que o Jorge me desafiou. Mas a questão do Jorge é mais epistemológica. Bem, a questão dos acordos com a Turquia, aliás, que estiveram em cima da agenda do Conselho Europeu no final do ano e do início do ano, antes de em março a União Europeia ser confrontada com um novo problema, eu devo-lhe dizer que a questão da Turquia e os acordos, ou seja, o acordo preferencial que estava a ser elaborado para, de certa forma, a Turquia conter os refugiados para não, ou seja, para a União Europeia não se deparar com esse problema, com essa questão. Isto não se trata de achar bem ou achar mal, são os instrumentos que os Estados-membros consideram adequados em determinado momento para superar uma situação ou uma crise, uma hipotética crise. Eu não gosto de chamar crise dos refugiados, deixem-me também fazer este parênteses, porque não considero que a mobilidade humana represente uma crise. A mobilidade humana é efetivamente uma consequência de vários fatores. Ou seja, não pode ser comparada, por exemplo, à crise sanitária que nós neste momento estamos a viver. É efetivamente uma emergência que se coloca e tem que se encontrar respostas para essa questão. Mas não considero que seja uma crise. Ainda assim, e na sequência do que me perguntava com a Turquia, como tem conhecimento, Rui, o que aconteceu nos últimos tempos é que a Turquia também fez alguma chantagem com a União Europeia, permanentemente com a questão dos refugiados. Ou seja, a Turquia tem vindo a ameaçar permanentemente que ou consegue determinadas mais-valias da União Europeia, ou então, ou caso a União Europeia não acate aquilo que é pedido, abre as fronteiras aos refugiados. E isto tem sido muito difícil para a União Europeia negociar, porque ou confronta-se com um problema ou confronta-se com o segundo. Não se esqueça também. Exatamente. Ou seja, isto não há preto e branco, há aqui várias escalas de cinzento que são muito difíceis que nós consigamos efetivamente encontrar uma resposta. Por isso, quando me pergunta qual é que é a minha opinião, eu creio que, aliás, e a Merkel tem conduzido quase ainda mais do que o Juncker primeiramente e agora a Ursula von der Leyen, a Merkel assumiu quase a gestão do processo, ou seja, nós podemos dizer que houve quase uma merkelização da política de asilo da União Europeia. E aquilo que pelo menos houve uma tentativa de ser feito foi uma mediação dos interesses da União Europeia, nomeadamente em relação aos refugiados, e dos interesses da Turquia. Agora, a União Europeia, cedendo demais, poderá ficar numa situação claramente comprometedora, mas não cedendo, também fica. Ou seja, não sei se me está a entender. Sim. É efetivamente conseguir mediar e negociar com aquilo que está em cima da mesa neste momento. Relativamente ao Jorge, o Jorge questionava-me sobre a questão dos... ou seja, sobre qual é que é o estatuto de refugiado do ponto de vista internacional, e como é que nós podemos, ou seja, como é que o direito internacional público olha para a matéria dos refugiados. Eu devo partilhar consigo, Jorge, que a Convenção das Nações Unidas relativamente ao Estatuto dos Refugiados, 1951, refere que o refugiado é toda aquela pessoa que, em consequência de acontecimentos ocorridos antes de 1 de janeiro de 51 e receando com razão de ser perseguida em virtude da sua raça, religião, nacionalidade, filiação, em certo grupo social ou das suas opiniões políticas, se encontra fora do país de quem tem a nacionalidade e não possa, em virtude desse mesmo receio, não queira pedir a proteção daquele país.
ou se não tiver nacionalidade e estiver fora do país no qual tinha a sua residência habitual, após aqueles acontecimentos, não queira voltar. Ora, o protocolo adicional relativamente ao Estatuto dos Refugiados de 1967 refere que qualquer pessoa que se enquadre nesta definição. Esta definição tem, ou seja, tem aqui uma questão que é o medo e o receio da perseguição por parte do país de onde a pessoa é nacional. Mas tem também outra questão, que é a função de proteção internacional compreende também a prevenção da não repulsão. Então significa que a assistência dos requerentes de asilo, o aconselhamento jurídico e o apoio judiciário, tal como a promoção de soluções para garantir a segurança física dos refugiados, a promoção e a assistência do repatriamento voluntário e o auxílio à instalação de refugiados. Então tem uma matéria que tem duas partes. Primeiro, o acolhimento do refugiado, que cumpra estes critérios, ou um segundo critério, o critério da não repulsão, de não repulsar o refugiado. Mas repare, e aqui gostaria de partilhar consigo também outra questão. Nós hoje temos migrantes que não cumprem estes requisitos, mas imagine, nomeadamente por causa da questão... Era aí que eu ia bater também, eu ia questioná-la. Como é que tem que haver uma regulamentação por qualquer pessoa, qualquer entre aspas, mas uma pessoa pode dizer, considerar-se e posicionar-se nesse estatuto de refugiado, porém pode não estar na mesma situação que os outros refugiados que realmente precisam desse estatuto e precisam de se realojar, não é? Mas aqui entramos numa coisa que é o regime internacional dos refugiados e de certa forma também da regulação dos movimentos migratórios. Nós temos, em determinada medida, se pensarmos um pouco sobre a questão da... permita-me, diga-me só que eu ouvi o mal, diga-me só, repita lá só outra vez, Jorge, peço desculpa. A minha questão é que é o problema de que pode haver pessoas que estão, por exemplo, em relação a estes refugiados que vêm do Norte da África ou da Síria, pessoas que estão nesses grupos de refugiados e podem não realmente estar naquele estatuto, no entanto, dizem que estão. Então, efetivamente, era isso que eu queria partilhar e por isso, ou seja, houve qualquer coisa de não cumprimento do estatuto, mas que necessariamente necessitam sair dos respectivos países. Se pensarmos um pouco, e temos vários estados no Corno da África com problemas graves de fome, todos aqueles que, por exemplo, não têm o mínimo de condições diárias para a sua sobrevivência, nomeadamente a questão da alimentação, são forçados a sair dos respectivos países. Não obstante esta deslocação quase imperativa, eles não cumprem o estatuto de refugiado. Aliás, tem havido várias, e deixem-me partilhar isto também convosco, tem havido várias manifestações, nomeadamente por parte de académicos, que também apelam à revisão do Estatuto de Refugiado para incluir os migrantes climáticos, ou os migrantes ambientais, exatamente porque, aliás, os maiores movimentos migratórios da história da humanidade ocorreram exatamente por causa de alterações ambientais. E se vocês repararem, por exemplo, até a própria cinematografia infantil retrata um pouco essa matéria. Mas a questão é que, não cumprindo o estatuto, não têm o direito a esse mesmo estatuto. Ou seja, não cumprindo os requisitos da perseguição política ou perseguição pela guerra, não apresentam efetivamente os requisitos necessários
para a perseguição, da perseguição para a aquisição do estatuto. Agora deixem-me partilhar também convosco outra matéria do ponto de vista das relações internacionais, que é muito importante. A questão é que nós todos, desde que vivamos num Estado democrático, temos o direito a sair de um país. Nós podemos sair do nosso país e deslocar-nos para onde quisermos. O problema é entrar noutro país. Ou seja, os movimentos de saída estão normalmente localizados numa visão mais cosmopolita e mais inserida no próprio idealismo liberal de que todos nós pertencemos a todo o mundo. E por isso podemos sair para todo o mundo. Estes são os movimentos de emigração dos respectivos países, movimentos out. O problema coloca-se sempre é entrar. Ok, eu posso sair do meu país, mas eu só posso entrar num determinado país se esse país me autorizar. E ou seja, isto já é um paradigma claramente realista de que o Estado ou seja, detém a soberania e o poder político sobre o seu povo e sobre o seu território. Sendo que decide quem são, ou seja, qual é que é a composição política desse mesmo, e cidadã, desse mesmo povo. Então, esta matéria, eu acho que também é uma matéria muito importante para o quadro da União Europeia. A União Europeia tentou diluir as preferências, e diluiu, de facto, com a política de asilo da União Europeia. Diluiu as preferências dos Estados-membros, mas não as afastou totalmente. Ora, sendo que nós temos 27 soberanias, a reconciliação das preferências no quadro do Conselho têm sido um pouco complicadas, até porque depois entramos também na questão democrática da União, ou seja, e do déficit democrático da União Europeia. Por isso, aquilo que gostaria de partilhar convosco é que, apesar da política de asilo, e deixem-me só ler o que diz o artigo 78, que eu estou aqui a falar do artigo 78, mas deixem-me ler, que eu tenho aqui o Tratado de Lisboa. O artigo 78 diz o seguinte, que a União desenvolve é o artigo 78º do Tratado de Funcionamento da União Europeia. E diz o seguinte, a União desenvolve uma política comum em matéria de asilo, de proteção subsidiária e de proteção temporária, destinada a conceder um estatuto adequado a qualquer nacional de um país terceiro que necessite proteção internacional e a garantir a observância do princípio de não repulsão. Esta política deve estar em conformidade com a Convenção de Genebra, 51, e o Protocolo de 67, relativamente ao Estatuto dos Refugiados. E depois diz, no segundo parágrafo, que o Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário, adotam as medidas relativas a um sistema europeu comum de asilo, que inclua, nomeadamente, o Estatuto Uniforme de Asilo para os nacionais de países terceiros, válido para toda a União Europeia, o Estatuto Uniforme de Proteção Subsidiária para os nacionais de países terceiros e o sistema comum que vise, em caso de afluxo maciço, a proteção temporária das pessoas deslocadas. Mas esta nota do processo legislativo ordinário, de ter o Parlamento e o Conselho da União Europeia, o Conselho, a decidir, são muito importantes. Porquê? Porque nós entramos aqui na esfera dos Estados, ou seja, num órgão supranacional, o Parlamento, mas no órgão intergovernamental, que é o Conselho. E os Estados-membros têm que estar todos de acordo para que haja esta homogeneidade ou uniformização no acolhimento. E aquilo que nós vivemos desde 2014, 2015 na União Europeia é que os Estados têm revelado, e por isso eu vi aqui um comentário que apreciei bastante da Ana Sousa, que sim, já vimos tocar aí. Sim, e é por isso
que eu considero que isto não é uma crise, ou seja, que nós não podemos dizer que aqueles que nos pedem ajuda entramos num patamar de crise. É de facto uma crise mais institucional do que uma crise de resposta do que propriamente ou seja, é uma crise institucional e de incapacidade de uniformizar a resposta no quadro do Conselho entre todos os Estados-membros, do que propriamente uma mudança, como a Ana diz, que é uma mudança súbita, uma manifestação súbita de algo. Na verdade, aquilo que nos tem vindo a acontecer na Europa, então são todas elas manifestações de crise. Ou seja, então saímos da crise das dívidas soberanas, do ponto de vista interno, ou seja, as crises para a União Europeia são sobretudo crises endógenas, são crises de dentro. Ou seja, a questão dos refugiados é algo que nos chega de fora e que nós poderíamos ter resolvido do ponto de vista institucional, do ponto de vista interno. A crise que se coloca é na incapacidade dos Estados-membros terem uma só voz. Aliás, se repararem, é também o problema com que nos deparamos atualmente com a questão da emergência sanitária que temos e da percepção diferenciada daquilo que deverá ser a resposta da União Europeia aos Estados, principalmente os Estados mais afetados, como a Itália e a Espanha. Ou seja, o problema é que, apesar do processo legislativo ordinário ter-se tornado o processo de decisão principal na União Europeia após o Tratado de Lisboa e ter reforçado os poderes do Parlamento Europeu, a questão é que o Conselho mantém ainda hoje muitos poderes. E o que acontece? Eu tenho sempre estado a reforçar esta questão do intergovernamentalismo e desta deriva intergovernamental que a União Europeia tem estado a ter. O que acontece é que, quanto mais utilizamos a palavra crise, mais fácil é os Estados-membros salvaguardarem-se face a essa ameaça, porque a crise também, exatamente porque pressupõe uma alteração repentina e aguda, então o Estado tende a proteger-se. Então, se o Estado tende a proteger-se, mais difícil é a mediação e a conciliação no quadro do Conselho. E mais visível fica a crispação que existe entre os Estados-membros. Eu há pouco estava-vos a ler, li o artigo 78, aliás, relativamente à política de asilo. Mas, se atentarem no artigo 2º, depois entramos na questão da solidariedade. E questionamos, então, os valores fundadores da União Europeia. Sempre que há uma situação mais aguda que se coloque à União Europeia, os Estados não conseguem unir-se. Ou seja, não conseguem efetivamente reconciliar aquilo que são as suas visões para este projeto de integração. E deixem-me também fazer este parênteses que eu acho que a União Europeia tem sido fruto, aliás, tem sido todos estes problemas com os quais tem sido confrontada são fruto, sobretudo, do seu sucesso, muito mais do que de qualquer fracasso. Ou seja, se nós não tivéssemos alcançado um patamar tão elevado de integração e se os Estados não tivessem já transferido muitas das prerrogativas de soberania para o Parlamento e para a Comissão, sobretudo, nós não estaríamos confrontados. Ou não estaríamos... Eu, em relação a isso, só para pegando, por exemplo, agora que falou nesse aspecto da falta de união, não considera que, por exemplo, a União Europeia tenha errado a certo ponto quando se fez o seu alargamento em 2004 a leste, ou seja, quando fez o alargamento a grande nível que se alargou a vários países a leste e
se calhar não acautelou-se tão bem em relação às diferenças sociais que haviam entre países que tinham vivido de um lado do Muro de Berlim e países que tinham vivido do outro. Porque se formos a ver bem, a nível de social, os grandes desacordos acontecem entre países de um lado e do outro. E claro que se a União Europeia quer ser uma União Europeia, tem que almejar ser uma União Europeia, não pode ser só a União Europeia do lado ocidental. Mas será que a União Europeia não pode ser acusada de ser um projeto utópico, derivado também aos diferentes histórias que cada país teve e aos diferentes contextos históricos que os países tiveram, uns mais ligados ao comunismo, outros ligados mais ao liberalismo, etc. Bem, eu acho que a União Europeia não é um projeto utópico, eu acho que a União Europeia é um projeto utópico. Eu já partilhei isto convosco, até acho que na primeira aula que vos lecionei, porque eu acho que a União Europeia é efetivamente uma utopia realizável. Aliás, é a concretização desta utopia de paz para os povos. Se repararem, é a materialização de uma paz perpétua do ponto de vista kantiano, ainda que não universal, mas regional, como o Abbe Saint-Pierre dizia, a paz perpétua para a Europa. Eu acho que a União Europeia, depois do final da Segunda Guerra Mundial, conseguiu, de facto, e a prova disso foi no mês passado termos celebrado os 70 anos da Declaração Schuman e a paz neste continente depois da Segunda Guerra Mundial, e por isso eu não acho que seja uma utopia. Relativamente aos alargamentos, aos sucessivos alargamentos a leste, aquilo que, aliás, o último foi a Croácia, eu devo partilhar o seguinte: eu considero que a União Europeia não é só um espaço político e económico, é também um espaço geográfico, por isso deve estar aberta a todos os Estados-membros que cumpram os critérios de Copenhaga e que queiram aderir a este espaço político e económico e social. Agora, aquilo que me diz é, se houve uma imposição de padrões da União Europeia ao Ocidente, eu devo partilhar consigo, por exemplo, a teoria mais crítica, nomeadamente, se pegarmos em Wallerstein e a questão do centro, semi-periferia e periferia, a questão da política europeia, até hoje, da política europeia de vizinhança, tem vindo a ser analisada com estas lentes, que é quase o centro de Bruxelas impor a todos os Estados, nomeadamente os Estados da periferia. Já não falo dos Estados-membros da União a Leste, falo dos Estados-membros, dos Estados que ainda não são membros, mas que podem vir a ser membros ou que são candidatos à União Europeia ou que pertencem efetivamente à política europeia de vizinhança, quer a Leste, quer a Sul. O que tem vindo também a ser analisado, e permitam-me que faça esta resenha, é que há quase uma imposição do acquis communautaire, daquilo que são a visão, as normas da União Europeia na sua periferia. Ou seja, num sistema quase de patriarcal ou num sistema um pouco pós-colonial. Seja a nível dos valores, seja a nível das regras, seja a nível das normas. Não deixa de ser curioso, por exemplo, que dos Estados dos Balcãs, os que já entraram, ou seja, a Eslovénia, a Croácia, ou seja, por exemplo, os Estados que ainda não entraram, há efetivamente quase também a União Europeia como a assumir esses Estados como protetorados da União Europeia. Então, há aqui uma visão que nos pode levar para uma crítica, ou seja, àquilo que tem vindo a ser a condução da política externa da União Europeia, nomeadamente da política de vizinhança da União Europeia, que é quase tratar os outros Estados, nomeadamente os Estados periféricos da União, e depois eu já vou aos alargamentos. Eu estou a falar ainda dos Estados que não pertencem à União Europeia, aqueles que incluem a política de vizinhança da União Europeia, mas quase que leva a uma percepção de que estes Estados
como não são capazes de se governar, necessitam do apoio da União Europeia. Ou seja, de um ponto de vista um pouco patriarcal. Não sei se Exatamente. não sei Paternalismo, sim. Exatamente, mais paternalista. Esta visão leva a que haja vários autores que critiquem a União Europeia, nomeadamente de quase um pós-colonialismo moderno, exatamente por causa de assumir funções de dependência, gerar dependência destes Estados face, ou seja, dependência da periferia face ao centro de Bruxelas. E agora, permita-me fazer esta comparação, mas se calhar também podia-se comparar essa visão paternal da União Europeia como, por exemplo, não é da mesma forma, mas os Estados Unidos da América também têm aquele pós-colonialismo em relação aos países da Middle East, da Arábia, dos países à volta da Arábia, e por causa de todas aquelas libertações. Eu dos Estados Unidos não quero, ou seja, não me pronuncio porque nós estamos a falar na Europa. A questão dos Estados Unidos ultrapassa esta visão porque a maior parte das questões entra na questão da guerra justa e na questão das intervenções humanitárias, na legalidade versus legitimidade das intervenções humanitárias. E por isso ultrapassa um pouco as intervenções da União Europeia, mesmo no quadro da Política Comum de Segurança e Defesa, e mesmo as intervenções militares, inserem-se muito mais nesta componente de proteção e de salvaguarda quase dos interesses do lado de lá. Não sei se me entende. A mutualização das responsabilidades face à proteção daqueles cidadãos. Agora, a questão também é outra. A questão é que a União Europeia, quando faz, é para levar a que estes Estados consigam alcançar os critérios de Copenhaga, nomeadamente os critérios económicos, os critérios relacionados com o Estado de Direito e os direitos humanos. Ou seja, então é quase que os Estados querem entrar para a União Europeia. Os Estados do leste da Europa querem entrar para a União Europeia, mas não conseguem atingir esses critérios. Então a União Europeia também ajuda. Então é aqui quase uma relação dual entre dependência e interdependência. Porque se por um lado estão dependentes da União Europeia, também há aqui relações de interdependência, e claro que depois não ganham todos o mesmo. Isto é como o dilema do prisioneiro. Há assimetria nos ganhos neste jogo. Bruxelas pode ganhar 8 e eles podem ganhar 2. Ainda assim, aquilo que eu queria sinalizar é que há ainda ganhos que se não estivessem, por exemplo, com a política europeia de vizinhança, não os teriam. Não sei se me estão a entender. Agora, relativamente ao alargamento que o Rui me colocou, aos sucessivos alargamentos a leste, a União Europeia, aliás, foi desenvolvendo e foi dando todos os passos durante o período da Guerra Fria e estava dividida, como sabem, aliás, a Alemanha estava dividida entre a República Federal Alemã e a República Democrata Alemã. Ora, o desenvolvimento da União Europeia, ele próprio pressupunha a reconciliação da visão dos países do Ocidente com os países do leste da Europa. E a União Europeia conseguiu isso, conseguiu meter Estados a relacionarem-se com questões culturais completamente diferentes. Olha, permitam-me até só que eu vos diga uma coisa. Nós hoje temos numa das políticas da União Europeia, há pouco falávamos da política de vizinhança, agora permitam-me que salte para outra. Temos na política comum de segurança e defesa, aliás, temos um Estado-Maior militar da União Europeia, em que temos tradições e temos cooperação estruturada permanente ao nível da defesa, em que temos países que pertencem à NATO e que pertenceram sempre à NATO, e temos países do ex-Pacto de Varsóvia. Nós tivemos até a reconciliação de culturas militares diferentes. Ou seja, nós conseguimos reconciliar não só os valores, as normas, a cultura,
mas também, e sobretudo, algo que nós julgávamos que era inultrapassável. Ou seja, e é isto que nós temos que olhar. A União Europeia conseguiu efetivamente nos últimos anos, aliás, na história da sua integração, não conseguiu colocar os povos a falar uma só voz, não conseguiu, nós ainda não somos we the people, como a Constituição norte-americana, nós somos we the peoples, e este S faz muita diferença, nós somos os povos europeus, mas estes povos europeus partilham hoje, e aliás, e basta repararem no artigo 2º do Tratado de Lisboa, um património humanista comum, nomeadamente valores que se alicerçam no respeito pela dignidade humana e pelos direitos, e por todos os direitos do homem. E agora voltando ao tópico principal dos refugiados, vamos fazer se calhar aquela que é a pergunta mais fundamental sobre esta situação, que é: devemos ou não aceitar os refugiados na Europa, na União Europeia? Bem, essa pergunta eu vou respondê-la e faço este parênteses a título claramente pessoal. Claro que sim. Primeiro, por causa daquilo que nos diz o Tratado de Lisboa, nomeadamente os artigos que eu já mencionei, o artigo 2º do Tratado e o artigo 78º do Tratado de Funcionamento. Em primeiro lugar, por essa matéria. Agora, aquilo que coloca é: devemos ou não acolher os refugiados? Levanta uma questão que a maior parte da opinião pública tem fugido, que é: qual a forma de integração, qual o modelo de integração dos refugiados nesta Europa? Porque a Europa, depois de acolher os refugiados, tem que procurar modelos de integração que correspondam não só aos direitos do ser humano a título universal, como também aquilo que vem proclamado na Carta dos Direitos do Homem da União Europeia. E aqui há duas correntes, até devo partilhar convosco que uma delas deriva de um Estado que já não está na União Europeia, que é o Reino Unido. Há uma corrente muito mais multiculturalista e que tem tradição no Reino Unido, e uma tradição mais de assimilação. O que é isto da assimilação? E esta tradição é mais francesa. Aliás, tem muito a ver também com os valores da República da França. A França sempre, por exemplo... Agora, vamos ver qual é que é a posição dominante na União Europeia. E também aqui não há posição dominante. Ou seja, se não há posição dominante face à primeira questão que me colocaram, porque há Estados que consideram que não devem acolher os refugiados. Exatamente, e isto vai haver muito conflito dentro da União Europeia, porque há países que aceitam e há países que não, correto? Sim, só que o problema é que os Estados, quando ratificaram o Tratado de Lisboa, sabiam o que é que o Tratado de Lisboa... Ou seja, quando nós subscrevemos e ratificamos um tratado internacional, temos que o cumprir, a não ser que deixemos de pertencer à organização em que vigora essa mesma moldura legal internacional. Mas a questão hoje na União Europeia já ultrapassa também um pouco essa matéria. De que forma é que nós devemos então responder? De um ponto de vista da assimilação, em que todos aqueles que chegam à União Europeia devem assimilar os valores dos respectivos Estados-membros e das sociedades por onde vão, e o próprio Estado deve adotar políticas que diluam a cultura e os valores que trazem, ou então, e esta tradição é muito francesa, ou então criarem-se criarem-se várias comunidades dentro desse mesmo Estado que respeitem e que salvaguardem, de um ponto de vista mais liberal,
todas as tradições existentes dentro desse país. Olha, permitam-me que refira aqui uma questão. Quer uma visão, quer outra, ou seja, quer a visão de assimilação, quer a visão de mais multicultural, aquilo que a União Europeia tem vindo, aliás, a confrontar-se, é que não há modelos ideais. Ou seja, nós não conseguimos ter respostas ideais para aquilo que é o acolhimento dos refugiados. Agora, o que me parece óbvio é que não basta integrar, é necessário incluir. O que é isto? Ou seja, não é só preciso integrar os refugiados que chegam à Europa nas sociedades dos vários Estados-membros. É preciso incluí-los. Incluir é muito diferente de integrar. Incluí-los. Exatamente, eu ia lhe perguntar um pouco também sobre isso, porque eu já sei a sua visão sobre esta questão precisamente. Eu queria lhe perguntar qual é a diferença, fulcralmente, entre integrar e incluir. Exatamente. Jorge, integrar num Estado basta dar-lhe o estatuto de refugiado. E esse cidadão já está integrado naquela sociedade. Incluir o cidadão necessita que sejam desenvolvidas políticas públicas por parte dos vários Estados membros que acolhem os refugiados, nomeadamente do ponto de vista da educação, do ponto de vista social, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da habitação. Tudo para evitar o choque cultural, não é? E para os adaptar à nossa cultura. Não é questão só do choque cultural, é do ponto de vista de os incluir enquanto cidadãos daquela sociedade. Claro que se criam-se guetos e se colocam os refugiados. Agora, ou seja, já nem falo sequer nos campos de refugiados. Se eles saem dos campos de refugiados para guetos nos arredores de Bruxelas, nos arredores de Berlim, nos arredores de Paris, isso significa que nós estamos a potenciar situações muito complicadas ao nível da criminalidade, ao nível do terrorismo, ou seja, de todos os problemas sociais e internacionais que possam advir. Ou seja, eu considero que a necessidade de haver políticas públicas, nomeadamente ao nível aqui 3 fatores, do trabalho, da educação, ou seja, as crianças serem colocadas nas escolas. Agora depois levanta-se aqui uma questão, e as escolas, como é que respondem a estas crianças que nos chegam? Com a assimilação dos valores europeus ou com a preservação da visão mais multiculturalista e, nomeadamente, a questão linguística? Estão-me a perceber? Estes são desafios muito sérios. Imagine, em França, um refugiado que chega à França é obrigado a aprender francês, ou na Alemanha alemão, ou tem que se criar escolas para o desenvolvimento destes cidadãos. E eu aqui também tenho uma visão. Mas a questão é mesmo esta. A questão é que é necessário incluir estes cidadãos na sociedade europeia, porque sem inclusão, ou seja, o problema sempre se colocou dos refugiados chegarem à Europa, quando o maior problema não eram os refugiados chegarem à Europa. O problema era incluir os refugiados nas várias sociedades dos Estados europeus, dos Estados-membros da União Europeia. Porque os Estados-membros também não são todos iguais. E já que estamos a falar disto também, eu pegava, por exemplo, numa das maiores críticas que se ouve nas redes sociais em relação aos refugiados, e se calhar vou ser um pouco polémico, mas acho que é importante falar disso, acha que o refugiado, depois de ser colocado num país, num Estado-membro, deve ter total liberdade para usar a livre circulação da União Europeia para escolher o país para onde vai, ou isso vai, de certa maneira, contra o próprio estatuto do refugiado e torna-o um migrante económico, digamos assim?
porque houve-se muitas críticas em relação a isso, porque nós temos o nosso caso português, que grande parte dos nossos refugiados acabam por sair passado um tempo. Qual é que é a sua reflexão em relação a este tema? A questão é que no espaço europeu vigoram as 4 liberdades: a liberdade de circulação, bens, pessoas e capitais. Então, a partir do momento em que um refugiado tem o estatuto de refugiado por um Estado-membro da União Europeia, ele tem a capacidade de circular por todo o espaço europeu, tal e qual, ou seja, a cidadania que, por exemplo, seja atribuída, a cidadania a um migrante, e agora, para pensarmos, ou seja, porque pode fazer mais confusão esta questão do refugiado. Os refugiados não estão, ou seja, não são seres humanos sem direitos. É que essa matéria que se vê, se reparar, é quase a despir os seres, a humanidade, o humanismo ao refugiado que chega a um determinado país. Pense então no quadro de um migrante. A professora está com problemas na ligação. Pois acho que perdemos a professora. Sim, estamos com problemas na ligação. Problemas técnicos. Bem, se não poderá ter a conseguimos ver ou não com a meteorologia. não sabemos, mas vamos esperar só um pouco se conseguimos recuperar a professora ou não, mas caso não consigamos, também já vamos com quase 1 hora de programa, e embora fiquem sempre muitas coisas por tratar, e principalmente quando falamos com... E aqui uma questão por responder da Jéssica Rito. Obrigado pela questão já agora. Vamos só mas fazer penso que ficámos com a visão da professora bastante explícita. O que é que achas, Rui? Sim, nós já sabíamos que a professora talvez será das pessoas mais indicadas para falar destas questões no nosso país. Entendo muito do funcionamento da União Europeia, então espero que as pessoas tenham sabido aproveitar a expertise, como tu disseste no início do programa. Eu peço desculpa. Não faz mal, professor, não faz mal. Internet. Peço desculpa. Não faz mal. Já cá acho que, como nós já temos também a ficar sem tempo, tínhamos mais aqui uma questão. Perguntava-lhe se tem acesso às questões aqui no Facebook da Jéssica Rito. O meu computador agora, como tem... Está aqui a questão, professora. Boa tarde. É possível que comentasse o caso do navio com bandeira portuguesa que resgatou 100 pessoas no mar Mediterrâneo e que as desembarcou na Líbia. Algumas organizações dizem que este estado foi uma violação da Convenção Internacional sobre busca e salvamento marítimo dos direitos humanos, por este porto não ser considerado seguro. A minha questão é a seguinte: nós, quanto português de sociedade, o que podemos fazer perante esta situação? A questão da Jéssica vai outra vez entroncar na questão da União Europeia. Jéssica, muito obrigada pela sua questão, é muito pertinente, mas mais uma vez coloca-se a questão daquilo que eu dizia, dos direitos internacionais out e dos direitos in. O problema é que o acolhimento destes refugiados por parte de Portugal também pressupunha da União Europeia, ou seja, não era só... Portugal não podia fazer isto isoladamente, tal e qual como agora, em março, como eu vos falava das crianças que estavam desamparadas, ou seja, sem pais, e que foram acolhidas, ou seja, que houve 5 Estados europeus no qual Portugal está incluído, que se voluntariou para o acolhimento destas crianças. Isto não foi feito por todos os Estados europeus, foi feito única e exclusivamente para 5. O problema é: considera que Portugal pode fazer isto à margem de tudo aquilo que vem da União Europeia? Ora, como ainda não tinham chegado à União Europeia, eles foram reencaminhados para o sítio de onde tinham saído. Agora, a questão que coloca é esta: então, mas se o sítio de onde saíram não é seguro, voltar lá a colocá-los
não é uma ameaça à segurança destes cidadãos? Claro que é. Claro que é. Claro que eles deveriam ter sido, deviam ter sido levados para um sítio seguro, não para o sítio de onde tinham partido. Mas a questão é, quem é que quer acolher? Estão a perceber? O problema é sempre o mesmo. O problema é que nós temos o direito de sair de um Estado, o direito de entrar. Neste caso, na União Europeia, a União Europeia tem uma política de asilo e tem, inclusive, o princípio da não repulsão, como vocês viram. Mas a questão que se coloca é, no momento... E depois é esta a questão, sempre. Neste momento, como estamos com a crise sanitária, e nós não falámos sobre isto, por exemplo, a crise pouco ouvimos falar do problema sanitário nos campos de refugiados. Pois. Pronto, por acaso, ou seja, não correu assim tão mal. Mas reparem que ainda não terminou. A questão é... Isto foi logo uma questão que saiu lá de cima, porque o que é que aconteceria se houvesse uma pessoa infectada no meio de tantos refugiados? Um surto, exatamente. Sim, um surto epidémico num campo de refugiados. Mas pensem numa coisa, nesta altura, não falo só daqueles que estão ainda no campo de refugiados. Falem também daqueles que a sociedade europeia ainda não foi capaz de incluir. Reparem que em Portugal, na última semana, houve aqui quase um apontamento relativo aos bairros mais pobres terem maior dificuldade com ter surtos epidémicos. Reparem que nós tivemos quase 2 meses em que nos mandaram ir para a nossa casa, para o conforto do nosso lar, e manter-nos salvaguardados. Mas nesta União Europeia, aliás, nesta Europa não, nesta União Europeia, há muitos cidadãos que não tinham habitação para onde ir, para onde se resguardar nem salvaguardar. Mas, normalmente são as franjas da população mais vulneráveis. Normalmente estas franjas mais vulneráveis correspondem a cidadãos de fora dos respectivos países. Ou seja, a comunidades de migrantes, a refugiados, são normalmente as franjas mais vulneráveis e são sempre em situações de crise. São em situações de crise económica, são em situações de crise climática, são em situações de crise epidémica. Ou seja, os que são mais vulneráveis tendem a sofrer um impacto muito maior de todos os aspectos que colocam uma sociedade à prova. E isto é sempre assim. Eu por mim acabava só com uma última questão, e não sei se o Jorge quer fazer mais alguma pergunta, mas eu ia terminar até. Pronto, é a última pergunta e uma já de reflexão também em relação ao futuro, porque nós também sabemos das suas aulas que têm partilhado esta preocupação em relação ao futuro da União Europeia, se existe o risco dela vir a desaparecer num futuro, se acha que é legítimo falar que esta crise migratória foi o princípio do fim da União Europeia, ou acha que não? Então, e se dissermos que talvez o Covid-19 pode ser o princípio do fim da União Europeia? Não. Eu partilho isto convosco só para vos fazer pensar e refletir sobre esta Europa e levar a que queiram viver neste espaço integrado. Eu acredito, mas eu tenho uma visão muito romântica da União Europeia, devo-vos dizer, eu acredito que esta Europa, nas situações mais complicadas que viveu, encontrou solução para ultrapassar. Aquilo que eu tenho medo no quadro da União Europeia é dos Estados-membros da União Europeia, não é da União Europeia. A União Europeia pode não sobreviver se os Estados-membros não quiserem que ela sobreviva e mais Estados-membros saiam. Não é a União Europeia que está em risco.
São os Estados-membros que estão em risco de pertencer a este quadro comum. O Alexander Wendt tem uma frase que é the anarchy is what states make of it. A anarquia é aquilo que os Estados fizerem dela. The European Union is what states make of it. Ou seja, a União Europeia será sempre aquilo que os Estados quiserem fazer com ela. Agora, eu acredito que os Estados vão perceber sempre que os custos da integração são menores do que os benefícios da integração. Nós temos muito mais a ganhar com este projeto, com a manutenção deste projeto, do que com o seu término. E estou convicta que nós vamos, por mais momentos fraturantes que tenhamos, nós vamos conseguir dar a volta, porque isso é a nossa segurança e é a nossa paz. É a paz que nós vivemos há 70 anos. A União Europeia é, sobretudo, um projeto de paz. Aliás, a atribuição do Prémio Nobel da Paz à União Europeia em 2012 tinha um efeito perspectivo, mas também prospectivo. É o que a União Europeia pode fazer pela paz. E não é só pela paz do continente, mas também pela paz de toda a sua periferia e pela paz do sistema internacional. Não se esqueçam de uma coisa: a União Europeia é entendida como um ator benigno no sistema internacional, por causa das normas, dos valores nos quais ela se alicerça. E por isso é que eu tenho sempre esta visão romântica de que nós vamos estar à altura, ou pelo menos eu espero que as elites europeias atuais saibam estar à altura daquilo que este projeto exige. Ok. Muito obrigado, Já professora. terminávamos. Sim, Obrigado. estamos com uma hora de programa. Pois, já terminávamos por aqui. O José ainda tinha uma questão, mas penso que Mas nós pode já abordámos colocar, esta parte. Mas pode colocar. Falando de migrantes e não refugiados. Então, deixe-me ver. Falando de imigrantes e não Questão, refugiados. Da mesma forma que não podemos deixar passar por cima das leis por a pessoa ameaçar que se suicida, não podemos simplesmente aceitar todos os que se colocam em perigo no Mediterrâneo. A questão do José é a questão dos critérios daqueles que nos pedem asilo. Ou seja, pois, já... devemos aceitar todos, se não devemos aceitar todos, quais é que são os critérios de aceitação, quais é que não... Repare, isto depois entramos na discricionariedade. Depois há alguns Estados que dizem o seguinte: eu aceito desde que sejam cristãos. Eu aceito desde que não sejam muçulmanos. Eu aceito... Ou seja, o problema da discricionariedade é que nos leva a colocar imposições sobre aqueles que nos chegam. E como é que nós avaliamos todos esses critérios? Como é que nós distinguimos, do ponto de vista da cidadania, aqueles que nos pedem o estatuto? Percebes, José? Penso que ele deverá ter entendido. A questão do José é muito pertinente. O problema é que levanta critérios de discricionariedade. E este tipo de critérios pode levar alguns Estados a dizer: ok, se tiver licenciatura, exato, for branco, católico, não sei se me estão a perceber, eu quero. Sim. For muçulmano, doutorado em estudos, eu aceito. Sim, é uma medida discriminatória acima de tudo. Exatamente. Estão a perceber? O problema é, então eu aceito aqueles que têm os requisitos que o meu país precisa. Pois, e depois provavelmente ia acabar sempre por ficar gente sem colocação, fora, digamos exatamente. assim, porque iam ver países que não as iriam aceitar. Exatamente. Claro. Está a perceber? É sempre esta a questão que se coloca. Quando nós queremos aplicar categorizações que ultrapassam a defesa da vida humana, nós estamos a categorizar as pessoas. E a partir do momento em que estamos a categorizar, nós estamos a partir do pressuposto de que há alguns que têm determinados elementos que nós queremos e outros que têm determinados elementos que nós não queremos. E quais é que são estes elementos que nós queremos ou os que nós não queremos?
A União Europeia tem feito isso, deixem-me que vos diga, de forma muito invisível, mas tem feito. Vocês reparem, os 27 Estados-membros da União Europeia, a religião que professam. E termino por aqui. Os 27... Muito obrigado, professor. Muito obrigado desde já por ter aceito o convite e por toda a sua, por nos ter dado a sua visão sobre este tema. Vamos terminar por aqui porque o tempo já é escasso e de certeza que temos mais coisas, principalmente a professora, agora nesta fase é muito complicado. Mais uma vez obrigado também a todas as pessoas que comentaram e a todos os que nos viram neste episódio. Fiquem atentos porque agora é todos os sábados à mesma hora. Poderá haver outras vezes em que poderá ser em outras alturas, mas em princípio será sempre sábado às 6. Estejam atentos e mais uma vez obrigado à professora Liliana. Também agradecer a questão do Fábio. Obrigado ao Rui também. A dizer, o Fábio Lima disse que esta era uma visão muito comunitarista de uma certa tradição britânica. É de facto isso, Fábio. Agradecer o seu comentário, mas também me conhece muito bem. Exatamente. Também foi seu aluno, portanto. Agora e pensei, bem, o Fábio aqui a fazer quase o raio-x àquilo que é o meu posicionamento face a esta matéria, mas também face à maior parte da minha concepção política. Muito obrigada, Fábio, pelo comentário. Obrigada. Obrigado, Fábio. Adeus a todos. Boa tarde. Adeus a todos. Muito obrigado mais uma vez.